Junho é considerado o mês do orgulho LGBTQIA+, no mundo todo. Como se sabe, uma das questões mais discutidas entre algumas pessoas é sobre a homofobia e se homossexualidade é pecado. E um dos principais vídeos do meu canal é homofobia e preconceito cristão. Deixei um link na descrição para você conferir depois. E eu quero dividir esse vídeo em duas partes. A primeira eu quero comentar sobre o preconceito cristão e depois eu quero comentar sobre homofobia e se homossexualidade é pecado. Eu não sou nenhum especialista no assunto, mas quero te dar um panorama da maneira de como eu interpreto a Bíblia. Acredite você ou não, mas a Bíblia fala muito sobre preconceito e o próprio Jesus pôde comprovar isso de modo prático, demonstrando que com a chegada do Evangelho, as barreiras do preconceito devem ser derrubadas, para que assim possa ser compartilhado o amor de Deus para toda a humanidade. Eu vou te dar alguns exemplos agora de Jesus ensinando e quebrando a barreira do preconceito e te provar que o seguidor de Jesus não é preconceituoso. E o primeiro deles está em João 1,46. Quando Filipe, um dos seguidores de Jesus, comenta para o seu amigo Natanael que encontraram o Messias, ele afirma: Jesus veio de Nazaré. Natanael então responde: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não era uma cidade muito bem vista pelos judeus naquela época. E o próprio fato de Jesus ter nascido em Nazaré já é uma quebra de preconceito. O segundo exemplo está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 11 e 12. Jesus estava jantando na casa de Mateus, junto com seus seguidores, quando um grupo de religiosos, vendo aquilo, comenta: que exemplo está dando o seu mestre, andando com essa gente desonesta e pecadora? Então Jesus dá uma resposta maravilhosa: quem precisa de médico? Quem é saudável ou doente? Pense nesse significado. Procuro misericórdia, não religião. Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os de casa, que se acham justos. Cara, eu poderia passar horas aqui te contando histórias de Jesus quebrando a barreira do preconceito, mas sabe o que todas essas histórias têm em comum? Jesus não está interessado no rótulo que as pessoas te deram ou que você colocou em si mesmo. Ele veio para ensinar que o verdadeiro evangelho não faz acepções de pessoas, mas sim traz redenção para o homem da escravidão do pecado. Mas o que dizer sobre homofobia e se homossexualidade é pecado? Eu estava conversando com um amigo meu que estava dividido sobre namorar um rapaz ou não. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: você acredita no que está escrito aqui na Bíblia? É verdade? E aqui vai a minha resposta para a pergunta se homossexualidade é pecado. Não adianta eu discutir isso, se isso é pecado ou não, se o que está escrito na Bíblia não for uma verdade para quem busca. A gente vai estar perdendo o nosso tempo. A fé que eu acredito fala sobre vários textos que condenam o relacionamento afetivo entre pessoas do mesmo sexo. Assim como para o muçulmano, é a mesma coisa. Existem vários outros textos que condenam o relacionamento homoafetivo no Islã. Mas eu não vim aqui falar sobre qual religião é boa e qual religião é a pior. Mas o que eu estou querendo dizer é que não faz sentido a gente discutir algo que não condiz com o que você acredita. Mas eu quero te dizer uma coisa, e eu quero exemplificar isso usando o texto que eu usei no vídeo que eu comentei no início, que conta a história de uma mulher que foi pega num ato de adultério e levada até Jesus. Pela tradição judaica, pela lei judaica, essa mulher deveria ser apedrejada até a morte. E aqui Jesus faz uma quebra de paradigma e ele nos ensina duas lições. A primeira delas, é claro, é aquela que nos confronta. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E assim, todo mundo que estava ali acusando aquela mulher foi embora. E a segunda dela, Jesus nos alerta sobre o arrependimento. Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e não cometermos o mesmo erro. O tanto que ele fala: agora vá e não peques mais. E quando a Bíblia descreve sobre roubar, matar, enganar, mentir e que considera essas coisas pecaminosas, eu não preciso ser religioso para saber que isso não são atitudes saudáveis. O Evangelho está dizendo que Jesus morreu na cruz para que o juízo dessas coisas não caísse sobre mim e sobre você. E agora, lavados pelo sangue de Jesus, poderemos viver uma nova vida. E se você está confuso sobre que decisão tomar, eu quero te falar uma coisa: Jesus, ele é o único que responde a essa questão e te dá a vida que ele sempre quis que você vivesse. A questão aqui não é se isso é pecado ou não, mas quando nós conhecemos a Jesus, nós nos tornamos as pessoas que nascemos para ser.
Deixei 2 vídeos na tela aqui para você continuar comigo. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus colegas. Aproveita também, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima semana, hein? Um grande abraço e falou!